O teatro chegou para mim através da escola e também de uma forma que eu não sabia ainda muito o que era teatro e depois descobri que era teatro. Era um desejo que eu tinha de encenar, talvez muito influenciado pela televisão também. E isso foi se construindo, assim. Depois veio um oficineiro de teatro para a escola, que era meu padrinho. E depois eu encontrei com o grupo Eu Teatro Teatras, quando eu tinha 13, 14 anos. E aí eu comecei a fazer uma oficina com o grupo e fui convidado a participar do grupo depois. E aí foi que começou o teatro lá em Uruguaiana. E depois migrou para o Reminiscências. As minhas primeiras experiências foram na escola. As professoras me escolhiam porque eu falava muito alto. Eu sempre gostava de conversar e tal. E me chamavam para fazer as apresentações. Eu não nasci, estreiei, né? Então eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de música, de dança. Eu sempre quis ser artista. Eu nunca tive que escolher, não, qual é a tua profissão? E a primeira peça que eu fiz, assim, mais profissional, amadora, sei lá, foi Antígona, do Sófocles. E eu queria muito ser Antígona, né? Mas aí eu fui a Ismênia. E daí eu sempre tenho essa sensação de que, ela não é a melhor atriz, ela é a mais esforçada. E aí quando eu descobri a palhaçaria, eu pensei, vou brincar com isso então, né? Porque a minha primeira experiência de teatro, nós morávamos em uma casa de madeira. E do meu pai desmanchou essa casa de madeira e vendeu. E daí eles tiraram primeiro as paredes. E onde era a cozinha ficou um palco, porque a casa tinha um certo desnível, assim. E eu vi aquilo e os quartos eram quase com uns camarins, sabe? E eu fiquei encantado com aquilo era um palco. E eu queria plateia. E como eu morava no interior mesmo, daí eu pegava milho do galpão e jogava para as galinhas, e as galinhas lá embaixo se tornavam a minha plateia, meu público. E daí, em 19 de agosto de 2011, a gente estreou o primeiro espetáculo, que foi As Melhores Histórias do Mundo. E ali se estreou o grupo, a gente se reuniu, né? Um ano depois surgiu o Tomás, que era companheiro da Ingrid de teatro de Uruguaiana também. E daí a gente conseguiu construir essa história de 10 anos, assim. Eu sempre tive grupo de teatro. Quando eu cheguei na universidade, eu pensei, a gente tem que ter um grupo, tem que participar de algum grupo. E aqui na cidade tinha o grupo universitário, mas eu queria fazer as coisas que eu fazia em Uruguaiana, né? Eu começar a produzir. E eu morava com um colega que também vinha do Rio Grande do Sul e também tinha essa ânsia de fazer teatro e tal. E o Fábio também tinha. E aí a gente se juntou para começar a experimentar. E surgiu o Reminiscências, que primeiro não tinha esse nome. Cheiro de Chuva era o nome. E a gente foi se inscrever lá num cadastro da prefeitura. Um amigo nosso que fazia o cadastro falou, não, gente, Cheiro de Chuva é muito feio esse nome. Nada a ver, parece o nome da floricultura. Coloca um outro nome. E aí eu lembrei que o Tomás, que nem era do grupo ainda, tinha me dito que a Gislaine tinha dito para ele que a palavra mais bonita da língua portuguesa era reminiscências. Aí eu fui pesquisar o que era reminiscências e aí falei, são leves lembranças, são coisas que ficam na memória, né? Eu falei, isso é um bom nome, reminiscências. E aí ficou, e foi assim que nasceu Reminiscências. Os primeiros anos foram bem difíceis. Penso que a gente foi descobrindo aos poucos como que seríamos o grupo Reminiscências por meio desses anos, dessas descobertas, dos vários nãos, dos sims também que apareceram e também descobrindo qual que era o teatro que nós queríamos fazer e queremos fazer e que acreditamos também. Eu acho que a gente tinha muita insegurança do nosso trabalho, parecia que a gente ia muito devagar na nossa cabeça, mas era porque nós já tínhamos experiências de outros grupos. Então, quando nós estávamos no Reminiscência, a gente queria tudo para ontem. E às vezes a gente não entendia que era um processo. Precisava amadurecer o grupo para que os resultados, as coisas começassem a vir. Então, eu acho que esse início foi muito um início assim de a gente se conhecer e conhecer o que a gente queria a partir daquilo, assim, a partir daquele grupo. Nós começamos a montar a primeira história, que é As Melhores Histórias do Mundo. Que era uma compilação de 5 histórias
que a gente juntou e fez uma contação de histórias. Esse foi o nosso primeiro espetáculo, lá em 2011. Depois a gente teve a Confraria de Histórias, que também era em formato contação de histórias e teatro e tal, e aí também compilação de 3 histórias. Então esses primeiros trabalhos assim foram muito a gente entendendo que linguagem a gente queria falar, que histórias a gente queria contar. Depois a gente começou a Roupa Nova do Rei, que é um espetáculo que tem até hoje, que fui eu que dirigi, trazendo toda essa minha experiência, né, do outro grupo lá de Uruguaiana, de outras vivências que a gente tinha e tal. E é um espetáculo que eu tenho muito carinho, assim, que talvez é o espetáculo que mais a gente já apresentou, que mais eu me senti que me transformei enquanto ator também. Eu comecei com a vibe contador de histórias e depois fui descobrindo outras potências corporais, vocais, da comédia, interação com a criança. Muito carinho mesmo, assim. Eu acredito que o espetáculo passou por várias fases também. Surgiu de uma vontade de a gente ter um espetáculo mais político, digamos assim, que o rei fica nu, né? E ninguém tem coragem de dizer pra ele que ele tá nu. Só a pureza de uma criança é capaz de dizer a verdade, o que tá ali, que todo mundo tá vendo que é verdade, mas que os adultos, ai, não vou dizer que eu que não tô vendo, né? E isso, assim, é o que mais me encanta nessa história. Tá todo mundo vendo. Então, por que a gente não tá falando? Que tá todo mundo vendo? Por que a gente tá ainda querendo se convencer que não é isso, né? Me encontra muito essa história nesse lugar, assim. Tempos de Poesia também é um espetáculo muito especial, que é colaborativo e que vem de uma dramaturgia que também é uma coleção de várias referências nossas, direção coletiva também, que eu sinto muito prazer em fazer, acredito que comunica muito com as pessoas. Cada plateia, cada apresentação é única, é como se fosse um encontro mesmo. A gente foi aglutinando poemas, né? Eu trouxe um trava-língua, poemas do Drummond, a gente trouxe um monte de poema, foi indo. A gente apresentou como intervenção várias vezes e foi decupando e foi juntando, aglutinando até virar um espetáculo em si. E é um espetáculo muito interessante, é um dos mais antigos, acho que a gente estreou em 2014, se não me falha a memória, que ele sempre está em transformação, sempre. E a gente descobriu que essa necessidade extrema que nós temos, além da questão política que eu falei do outro espetáculo, da relação com a plateia. A gente sempre tem essa questão de ter essa necessidade de estar próximo da plateia, tanto que nossos espetáculos geralmente estão se desenhando para não ser esse palco italiano, esse palco de teatro, com a plateia frontal. Essa necessidade de estar mais olho no olho. Que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, tu roubastes o meu também. Se eu roubei Florescer. Florescer é uma dramaturgia minha, é uma direção colaborativa do grupo. Também é um espetáculo que nós apresentamos muito, que chegamos em lugares que a gente jamais imaginou que esse espetáculo nos levaria e comunica de uma forma que eu acredito muito, que é através da poesia e que é através do teatro, que é através da música, para falar sobre assuntos bem delicados muitas vezes. Queremos falar sobre questões sociais, mas queremos que isso seja leve, de alguma forma, que seja doce na medida do possível, né? Dentro das possibilidades de cada questão. Acredito que ele é o primeiro espetáculo que a gente use uma linguagem lúdica, mas que também envolve denúncia, envolve política, das experiências que nós tivemos com os nossos alunos também. Foi uma decupação das nossas experiências, das nossas oficinas. Nós três sempre demos oficina durante toda a nossa trajetória. Como nós trabalhamos muito com assistência social, percebemos que nós precisávamos falar sobre esse assunto, né? Mostrar realmente a violação dos direitos da criança e adolescente de uma maneira leve, né? Sempre havia visto o pai partido com o urso, atado pelo pescoço e prisioneira de sua cozinheira. Chegada a sua vez,
soltava a focinheira e afundava os dedos no dorso do urso. Foi assim, ondulando aos passos da fera. Silhueta delicada, pousada sobre a massa escura. O mundo sobre o qual ela não podia fazer perguntas. É um espetáculo que surge no grupo de uma necessidade que nós notamos de trazer alguém para nos dirigir. Como que seria essa experiência de ter alguém de fora dirigindo um trabalho nosso, construindo junto. É um espetáculo que a gente gosta muito, assim, eu gosto muito, que fala desse lugar, assim, da mulher, né, dos silenciamentos, né, que a gente sofre na nossa infância, na nossa vida adulta, por diversos motivos. Fala desses silenciamentos, desses momentos que a gente tentou falar e que alguém falou, não, você não. Foi um divisor de águas, assim, com relação ao trabalho cênico, com relação às técnicas teatrais. Foi um ano de preparação para depois nós fazermos toda a montagem, a estreia. Me emociona esse espetáculo por ser uma direção de uma mulher também, que é a Vanessa Joanella, né? E a gente trazer ele para apresentar na rua, que é um super desafio também. Então são vários desafios assim nesse espetáculo que fizeram e fazem dele ser um ponto muito importante na nossa história. O sagrado, para mim, é resultado de uma trajetória de vida, assim, que culmina num espetáculo. Eu começo a fazer a pesquisa do sagrado em 2013, 2014, de uma forma muito íntima, muito isolada. A gente escutava o sagrado, porque o Tomás ensaiava dentro do quarto dele, literalmente. Mas a gente não via, ele não deixava muita gente ir assistir. Era uma coisa também muito pessoal dele, a gente também não queria se meter, né? E aí, quando ele abriu pra gente assistir, a gente ficou muito emocionado, porque a gente conhece a história do Tomás, né? A história de vida dele que tá ali no espetáculo. Fui compilando, organizando, pesquisando coisas que eu gosto, que me interessam no sagrado, especificamente no batuque e na Umbanda, que são religiões de matriz africana. E aí, em 2017, algo se estrutura, o grupo passa a abraçar o espetáculo, fazemos uma pré-estreia. Eu senti, e os meninos também, que precisava de uma direção, de um olhar outro assim, para o espetáculo, porque também eu atuava, escrevi, enfim, estava muito imbricado, né? E aí surge a figura do Pepe Cedrez, que é uma figura fundamental, assim, para que o sagrado aconteça, para que o espetáculo exista. E o sagrado é um espetáculo que, infelizmente, com a pandemia, teve uma pausa nas apresentações, mas que é um dos maiores desafios, assim, para mim, enquanto artista, porque estou fazendo coisas em cena que até então nunca havia feito, misturando dança-teatro, misturando canto, misturando teatro ritualístico também, político. Eu vejo assim como um processo de cura e acho que ele consegue fazer isso com o espetáculo. Então me emociona muito o espetáculo nesse lugar do sagrado mesmo, assim. E quando a gente entrou no espetáculo, eu sinto que faço parte daquele sagrado também. Para mim aquilo também é sagrado. Para mim a história do Tomás é sagrada. E se a história dele é sagrada, então para mim também é sagrado. Eu vou aprendendo assim com ele e desmistificando coisas que eu tinha também. Eu fiquei de novo responsável por ajudar com ele, pensar a técnica, daí a gente fez vários experimentos com o uso de ribalta e para trazer essa atmosfera de terreira e ver vídeo e frequenta a terreira da mãe dele, fui algumas vezes para ver como é que funcionava, para ver a atmosfera, para tentar trazer essa atmosfera para a cena, tentar reproduzir essa questão das terreiras. E penso que é um lugar muito potente para mim enquanto artista e também para o grupo, porque acho que chegamos num lugar assim maduro, falando sobre coisas que nós acreditamos, mesmo que tenha uma relação muito pessoal comigo, dialoga com coisas que nós queremos dizer. O sagrado ainda tem um caminho muito longo, espero que tenha muitos anos ainda, para descobrir muitas coisas que ainda não consegui descobrir, para experimentar e para levar para muitas outras pessoas.
e diga onde está e como está. Júlia Fernandes! Júlia Fernandes! Uma mãe de santo que teve sua casa de religião diversas vezes apedrejada. Estamos amigos da Júlia. Aonde está e como está? José Mário Cavalcante! José Mário Cavalcante! Um pai de santo morto a facadas na esquina de sua casa após uma discussão sobre oferendas religiosas. A palhaçaria, ela começou no grupo em 2015, quando nós fizemos uma oficina com a Carla Conká, das Marias da Graça. Ela já existia, penso eu, nas esquetes que nós fazíamos, em coisas que, por exemplo, lá nos outros grupos a gente já tinha experimentado, outros espetáculos de comédia, mas não levava o nome de palhaçaria. E aí, em 2015, a gente se encontrou assim com esse universo. Percebemos que era um universo que não estava tudo dado, que era muito complexo, que muitas coisas mexiam e que a gente não imaginava que fosse mexer, questões pessoais, e eu, pelo menos, entrei com a percepção palhaço é fazer rir, mas ele faz sofrer muito para que você consiga fazer rir. É um processo muito pessoal, né? Cada um vai descobrir a sua palhaça, palhace, palhaço. É um processo doloroso, como o Tomás disse. É tipo olhar para suas dores para fazer daquilo arte, mas é muito acolhedor. É um lugar muito acolhedor. As pessoas que fazem palhaçaria são muito acolhedoras. Então, se tu pensar uma palhaça, um palhaço, uma pessoa que você admira muito, a Silvia Leblon, a Carla Conká, a Andréa Macera, o Ricardo Pussetti, a Naomi, todas essas pessoas que eu admiro são pessoas maravilhosas, são seres maravilhosos. Tem um exercício que você entra e só tem que olhar, não tem que falar nada. E olhar no olho das pessoas que estão ali. E aí eu olhei, ela tava assim, que nem a câmera tá agora, eu olhei e sorri. E ela me olhou e falou: você não precisa sorrir, você não precisa você não precisa agradar ninguém. E quando ela falou aquilo, eu simplesmente perdi o chão. Eu falei, eu só tentei agradar. Eu falei, cara, como é que eu vou continuar vivendo? Não é possível alguém continuar pensando que a vida toda dela, ela tentou agradar alguém, né? E aí você vai desconstruindo isso, né? Você vai olhando para isso e não ter medo disso, não. Se eu tentei agradar o tempo inteiro, foi porque as situações da minha vida resultaram nisso, né? A gente se encontrou com essa arte e percebeu que ela era complexa, que era difícil. E quando a gente se olhou e disse, sim, somos palhaços, e aí isso virou uma chave, assim, que é um outro grupo, antes da palhaçaria e depois da palhaçaria. Enquanto treinamento, enquanto pessoas, enquanto olhar para as pessoas. E nós percebemos a importância da arte e nós vimos o potencial de transformação quando é oferecido oportunidade através da arte para as pessoas, né? Isso influenciou todos os nossos trabalhos, porque não bastava ser simplesmente o artista que faz a sua arte pronto. Precisava ser algo a mais, nós precisávamos dizer algo a mais. E outro momento também que foi muito impactante foi as oficinas que realizamos com os menores apenados do CASEP, que tem aqui em Joaçaba. Por mais que essas pessoas cometeram esses delitos, ainda existe um ser humano por trás, né? Então, através da arte e da educação, é possível. Essas oficinas, elas nos transformaram e transformaram o nosso trabalho enquanto oficineiros e enquanto artistas, porque ao mesmo tempo em que nós vínhamos de um treinamento extremamente focado no ator, focado na atriz, na performance do artista, quando nós levamos isso para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, isso se transformou para uma outra coisa. Que nós precisávamos ouvir o coração dessas crianças, para além da performance que elas conseguiam fazer. Veio insights assim que até então não tinha vindo no nosso trabalho, e aí isso transformou nossas oficinas também e transformou nosso olhar mesmo assim para as pessoas, para a mãe, para as famílias dessas crianças também. E foi um trabalho que se manteve durante muitos anos assim. Para onde vão as reminiscências? Eu acho que vão para onde a gente quiser, assim. Eu acho que são infinitas possibilidades. E a gente viu que se a natureza quiser, ela fala assim,
Vai vir uma pandemia, vocês vão ter que ficar 2 anos parados. Então a gente consegue projetar, pensar em coisas, mas sempre na perspectiva do o que dá para fazer. A sensação que eu tenho é que a gente viveu quase que 20 anos em 10, ou até mais, porque foi feito muita coisa. Nós estamos levantando material para esse documentário e é muita coisa. E a gente ainda lembra que tem uma grande quantia que nem registrado foi, porque era muita coisa. É como se a gente vivesse umas 2, 3 vidas. É se descobrir enquanto pessoa, é perceber o nosso lugar no mundo e a potência do nosso trabalho, assim. Não é supervalorizar o trabalho, pelo contrário, é perceber o quanto esse trabalho também consegue transformar a vida das pessoas. Também acho que nesse processo a gente aprendeu, eu principalmente aprendi, que quando a gente quer mudar o mundo, todas as pessoas e tudo, a gente precisa primeiro olhar pra gente, né, ver como a gente tá nesse processo, mas que existem pessoas em todos os lugares. E pessoas boas são a maioria. As pessoas ruins são a minoria. Então a gente precisa agarrar a mão de quem é legal, de quem é bom, de quem quer um mundo melhor. E são a maioria das pessoas. Eu acho que fica o aprendizado da perseverança, da insistência, da teimosia, muitas vezes. A teimosia no bom sentido em realmente persistir em ideias que nos são caras, entendeu? Bancar o que a gente quer fazer. E eu acredito que foi muita energia boa colocada no solo para que a gente conseguisse ir florescendo. E é um processo. A gente não vai de um dia para o outro já ser uma rosa linda, já ser uma margarida maravilhosa. Até passar por lugares que eu jamais imaginei que o grupo Reminiscências passaria. Como apresentar num presídio para menores infratores, apresentar para crianças vítimas de abuso e violência sexual, apresentar num teatro, com todos os aparatos do teatro, apresentar na rua, apresentar no chão do Ceará, apresentar na Argentina. Se nós estamos aqui, devemos muito a várias pessoas que passaram por nós, das diversas formas, desde nos possibilitando um espaço para que a gente pudesse ensaiar, até contratando o nosso espetáculo, assim como também nos treinando enquanto artistas, assim. Todas são fundamentais para que a gente exista e continue. E somos muito gratos a todas elas. O grande desafio, a partir de agora, é continuar. Eu acho que respirar e continuar depois dessa tragédia, né, que está acontecendo hoje em dia, da pandemia da Covid-19, continuar a ter esse frescor dos primeiros 10 anos, porque agora gera um outro desafio, né, que nós consigamos ampliar, fazer mais amigos pelo Brasil, né, que nem diz a música, né, fazer mais parcerias, ajudar as pessoas que nós encontramos pelo caminho a seguir seus caminhos também na arte, que eu pretendo para esses próximos 10 anos. São muitas coisas que acontecem, que nos transformam, acredito que nos alimentam e que vão seguir nos alimentando enquanto houver essa esperança de transformar o mundo com aquilo que a gente sabe e gosta de fazer, que é teatro.